na Assembleia Legislativa ou mesmo no Parlamento Nacional para derrubar o titular que foi eleito pelo voto direto, ele já sabe de antemão que 90 dias depois terá uma nova eleição e, evidentemente, se ele tem força política para isso, se a vontade da maioria do povo é de que este eventual vice assuma a presidência, ele vai ganhar a eleição no voto direto. Por exemplo, no caso que foi dado o exemplo, né, de Dilma e Temer, quando ocorresse, como ocorreu, infelizmente, do meu ponto de vista, o impeachment, que eu chamo de golpe, que entendo foi um impeachment fraudulento, o vice-presidente, se quisesse ser presidente, teria que concorrer e conquistar os votos da maioria do eleitor brasileiro, que, aliás, é o artigo mais importante da Constituição brasileira, né? Todo poder emana diretamente do povo e em nome dele deve ser exercido. Então, ainda mais no cargo maior do país, a ideia da emenda constitucional é que jamais este cargo seja ocupado por alguém que se elegeu ou chegou a ele por um determinado atalho. Agora, deputado Henrique Fontana, essa discussão do vice, inclusive, ela é muito interessante porque até mesmo nos Estados Unidos, um debate muito intenso, já não é de hoje, mas por questões que a gente sabe que a situação constitucional nos Estados Unidos é muito mais complexa do que a nossa em termos de alteração, enfim, sobre esse papel do vice num ambiente tecnológico que nós temos hoje, né, em que o presidente pode assinar um projeto, um decreto, pode sancionar uma lei, estando fora, usando instrumentos digitais para isso, não precisa nem assinatura. Quer dizer, hoje em dia você pode criar uma senha, uma assinatura criptografada e que ela permite aí que o presidente faça todo o seu trabalho, estando mesmo não estando no gabinete, não estando na cidade ou na sede do governo. Esse momento não seria um momento adequado para a discussão dessa questão, não, deputado? E, em caso de vacância, por exemplo, não havendo um vice, o presidente da Câmara, ou seja, as autoridades constituídas como substitutos imediatos, elas não seriam capazes de conduzir esse processo de transição na avaliação do senhor? Não pode. Esta assim, hipótese que tu levantas, Edson, ela pode sim ser pensada, mas do meu ponto de vista, a emenda constitucional que eu estou propondo, ela vai ao âmago do problema, porque o problema das instabilidades institucionais, aliás, o Brasil hoje vive um caos institucional, desde que mais uma vez ele se atirou numa aventura que é a substituição de um presidente que não seja pelo voto direto, mesmo para aqueles que chamam aquele processo de impeachment, tem, obviamente, é natural, tem pessoas que têm essa convicção, era preciso fazer um impeachment, outros como eu entendem que foi um grande erro histórico, mas a temática em si central, qual é para devolver estabilidade institucional para o país? Vamos falar as claras, hoje já é voz corrente, no cafezinho da Câmara, como eu digo, no bastidor da política, a ideia de um movimento conspirativo que embala o desejo de alguns de ver Mourão como presidente da República, né? Por conta de uma série de desencontros de início do governo Bolsonaro. Eu sou um deputado, como vocês sabem, de oposição, sou vice-líder da oposição ao governo Bolsonaro, mas eu entendo que o país não pode seguir assim, né? Ou Bolsonaro mostra condições de governar com Mourão de vice, e é para isto que Mourão foi eleito, para ser vice-presidente de Bolsonaro, e não para conspirar no desejo de chegar ao cargo de presidente sem votos. Tá? Então, o objetivo da emenda é exatamente coibir este que é o problema central da instabilidade democrática, e acho que hoje é quase um consenso, né? Independente de quem apoiou, entendia que o impeachment era correto, ou de quem, como eu, lutou muito para que não ocorresse o impeachment da presidenta Dilma, que o Brasil virou um caos institucional ao longo dos últimos 2 anos. E parece que a cada semana piora. Então nós temos que colocar regras na Constituição que, de fato, garantam estabilidade para aquilo que é o mais importante, estabilidade para o que a maioria do povo decide dentro de um processo democrático. As substituições temporárias, elas não são problemáticas, porque
Se porventura o vice-presidente tomar uma atitude diametralmente oposta ao desejo e convicção do presidente eleito, o que não é comum em substituições temporárias, né? Mas se ele fizesse algo desse tipo, o vice-presidente ou vice-governador, o presidente, quando volta, pode revogar as medidas. O problema mesmo é a eventual substituição definitiva, onde às vezes ocorre como ocorreu com Temer, alguém que jamais seria eleito pelo voto direto, terminou presidindo o país por quase 3 anos. Então, este é o objetivo central. Ou o exemplo do Rio de Janeiro, por exemplo, né, que o governador Sérgio Cabral foi afastado e o vice exerceu quase também 2 anos e meio de mandato. Né? Então, nesses casos, não. A população volta, se faz uma eleição, a tecnologia está à disposição, é muito rápido, né? E a gente tem um governo legitimado, porque um governo fraco sempre causa prejuízos para o interesse público. Perfeito. Deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, portanto, aí é autor da PEC que será apresentada, é a PEC que estabelece a devolução do mandato ao povo e a realização de novas eleições em caso de vacância permanente no cargo de presidente da República. Deputado Henrique Fontana, e aliás, de chefe do Poder Executivo, né, seja ele estadual, municipal ou federal. Deputado Henrique Fontana, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Grande abraço, um ótimo dia para o senhor. Um abraço, um ótimo dia para ti, a Isabel também e para todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Obrigado. Está aí a participação do deputado Henrique Fontana. Muito bem, não é? Essa é uma apresentação que o Fontana fez em março do ano passado, né? Uma PEC, que deveria ser a PEC dos sonhos de todos os petistas de esquerda e o pessoal de esquerda. Sob pressão, parlamentares tentam tirar apoio à PEC anti-Mourão. Sob pressão das redes sociais bolsonaristas, 16 dos 172 deputados que subscreveram uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo PT para impedir o vice de assumir o mandato em caso de afastamento titular, tentam apagar suas digitais. Nos últimos dias, eles ingressaram com requerimento pedindo para retirar suas assinaturas. A maioria alega que nem sequer leu o que avalizou. A PEC, que recebeu apoio de 7 deputados do PSL, partido do Jair Bolsonaro, prevê eleições diretas 3 meses após o afastamento do presidente, prefeito ou governador, seja qual for a circunstância. Nesses casos, o vice só ficaria no cargo durante esse período. A proposta não deixa brecha para que ele assuma o posto depois desse prazo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já começou a indeferir pedidos para a retirada das assinaturas sob a alegação de que a proposta está tramitando. Teria que ver qual é a situação dessa proposta, né? E ir exatamente para cima dela, porque isso aqui seria a solução exata, perfeita, porque, como disse ali o Fontana, quem votou no PSL não votou no Bolsonaro, não votou no Mourão. É óbvio que votou na Dilma não votou no Temer. Aquilo ali foi um arranjo para entrar dentro do espectro de votação, né? Eu acho a ideia sensacional. Teria que ver com o Fontana qual é a situação dela até agora, né? Se já tramitou, se já foi descartada, para a gente apoiar alguma coisa. Agora, simplesmente apoiar só sair um, entra outro, eu tô fora. Isso aí não é trocar os 6 por meia dúzia. A Maria Lúcia Sampaio está nos mandando uma mensagem de voz. Vamos ouvi-la. Oi, Bea, Manaus Altas, bom dia. Eu tinha pensado em contar a história do disco voador, porque eu acho ela bem interessante. Mas eu acordei, dormi de novo, acordei, dormi de novo. E agora que eu acordei de verdade. Então, ouvia o programa, não ouvia mais, ouvia o programa, não ouvia mais. Sim. Eu muitas vezes já vi luzes no céu e com não é comportamento, mas se movimentando de formas impossíveis, né? Por exemplo, na horizontal, e
já vi muitas vezes, o que eu acho que é um disco voador. Eu acho muito engraçado quando as pessoas perguntam: tu acredita em disco voador? Olha, a Bíblia diz que Deus fez o céu e a terra, mas eu acredito que haja muitos outros planetas habitados, né? E que de vez em quando eles saem da dimensão deles e vêm aqui na nossa dar uma espiada. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo um disco voador. Muito mesmo. Eu acho que desistiram de nós. Mas a história que eu vou contar aconteceu no Chile em 1971. E logo que eu cheguei no Chile para encontrar o meu namorado, que depois era o meu marido, a gente ficou numa pensão. Então, a nossa cama os pés da cama eram para uma janela, e nessa janela era um janelão enorme que tinha uma cortina grossa, assim, para não entrar a luz. E nem sempre a gente fechava bem a cortina. Então, teve uma noite que eu acordei com uma luz avermelhada, né, entrando no quarto. E aí eu saí de gatinhas na cama e fui procurar a fonte da luz, né? E era uma bola enorme, cor de cobre e opaca. E absolutamente silenciosa, parada ali no céu, né? Eu levei um susto, porque principalmente pelo silêncio, se tivesse algum barulho de motor, mas era uma coisa ali parada, né? Aí eu voltei para o meu lugar na cama e dormi. No outro dia de manhã, porque lá o Chile era um dos países que noticiava a aparição de objetos voadores não identificados, né? Então, eu morava em Concepción, que é a 700 quilômetros ao sul de Santiago, e então no jornal apareceu que um objeto voador, e descreveu, né, acompanhou um avião chileno desde mais ao sul da minha cidade até Santiago. Então esse é o único que eu tenho certeza, né, que é um disco voador. E quanto ao impeachment, né, eu tenho muito medo desse Congresso, né? E então, assim, se a gente fizer a campanha pelo impeachment e aí esse Congresso de um monte de desonestos, sem vergonhas, né, for comprado pelo Bolsonaro e o impeachment dele não for aprovado, ele sai mais forte, né? Depois, assim, ó, se começar o processo de impeachment, só vai ter gente na rua contra o impeachment, porque nós não vamos sair, né? Então, toda a pressão sobre o Congresso vai ser de gente que não quer o impeachment, né? Então, eu gostaria que ele saísse por crime comum, apesar do Moro, né? Até porque nos dá mais tempo de nos reorganizar, né? Se bem que nesses anos que faltam, o Moro pode terminar de destruir o que a gente construiu, né? E destruir o Brasil. Não sei. Então tá, bom dia, Bea, bom dia, Manaualtas, um abração para todo mundo. Que experiência incrível, né? E aqui a Maria Lúcia diz: esqueci de dizer que a luz era laranja, forte e opaca. Muito bom.